Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu quero trazer uma breve reflexão da vida de Moisés para vocês. E o tema que eu quero pôr nessa reflexão é Moisés e as suas quarentenas. Moisés viveu 120 anos. Durante a sua vida, ele teve 3 momentos distintos. A primeira quarentena de Moisés é quando ele, como príncipe, viveu na casa de Faraó. E no palácio de Faraó ele viveu 40 anos. São 40 anos e essa quarentena com muito conforto, com tudo que ele precisava, com estudos, e ele aprendeu ali muita coisa. Então, essa é a primeira quarentena da vida de Moisés, a quarentena do conforto. A segunda quarentena é a quarentena que ele mais aprende. Eu quero chamar essa quarentena da quarentena do silêncio. É a quarentena que ele ouviu mais e falou menos. É a quarentena onde ele ouviu sobre o Deus dos seus pais, sobre o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, é a quarentena onde ele aprende com seu sogro Jetro acerca desse Deus que agora, depois do encontro que ele teria logo mais, passaria a estar com ele em tudo que ele fizesse. Então essa é a quarentena do silêncio, a quarentena do aprendizado, é a quarentena na casa de Jetro, que termina no monte. E quando termina no monte, Moisés vai substituir o cetro que ele tinha de príncipe do Egito pelo cajado agora. E ali, no encontro que ele teve com Deus no monte, Deus fala para ele de uma grande missão. O povo de Israel haveria de ser liberto da escravidão do Egito e passaria e viveria logo mais na terra prometida. E aqui começa a terceira quarentena de Moisés, que é a quarentena da tristeza, a quarentena da dificuldade, a quarentena dos desafios. Moisés, depois de viver aqueles milagres com o povo, do livramento que o povo recebeu da parte de Deus, com as 10 pragas que sobreveio sobre o Egito, agora sai do Egito para uma terra prometida, e durante esse trajeto, desde o início, Moisés vai enfrentar vários desafios. E nessa quarentena, que é a quarentena do desafio, a quarentena da luta, é a quarentena onde Moisés e aquele povo passaria por vários obstáculos. Eu quero dizer que é nessa quarentena onde Moisés vai ter grandes vitórias, mas muitas decepções. Moisés, ao sair do Egito, quando está diante do mar, ele já ouve a murmuração do povo, ele já ouve o povo reclamando, dizendo: a gente saiu do Egito e agora podemos morrer aqui. Não haveria sepulcro lá no Egito para que a gente pudesse ser sepultado. E essa é o início dessa peregrinação de Moisés no deserto. E ao passar desse primeiro obstáculo, Moisés vai enfrentar vários desafios com esse povo. O desafio da idolatria, um povo que tinha recebido de Deus vários livramentos, um povo que tinha recebido do Senhor vários livramentos. Agora, todas aquelas pragas que eles receberam livramento no Egito, essas pragas estavam, na verdade, neles também. Ao passar ali pelo deserto, durante 40 anos, toda aquela geração morreu, porque ainda que eles tinham recebido de Deus o livramento daquelas pragas, eles mesmos não conseguiram se livrar das pragas que existiam dentro deles. A praga da idolatria, a praga da inveja, a praga da murmuração, a praga da contenda. São várias pragas que esse povo não conseguiu se livrar. E por conta disso, Moisés muitas vezes se arrepende de ter feito e de ter aceitado aquela missão. O próprio Deus, diante de várias vezes e diante de várias situações também, da mesma forma, e Moisés vai ter que interceder pelo povo em muitos momentos.
mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, e eu queria fazer, finalizando essa reflexão, fazer uma pergunta para você. A quarentena que você tem enfrentado hoje, tem te feito bem ou mal? O que essa quarentena tem produzido em você? Você tem enfrentado ela, se aproximando mais de Deus, ouvindo mais do Senhor? Em que momento você se encontra agora passando por essa quarentena? A pergunta fica aqui. Essa quarentena que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando, está te fazendo bem ou mal? Que Deus nos ajude e que Deus nos conceda graça e misericórdia e que possamos, enquanto caminhamos para a terra prometida, passando por essas quarentenas, que alcancemos o propósito, o milagre, que as promessas do Senhor em nossas vidas, nenhuma delas se perca em nós, e que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor te abençoe nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te ajude e que você consiga discernir esse tempo de quarentena e que você viva sua quarentena em fidelidade a Deus, ouvindo a voz de Deus, sendo ministrado pelo Senhor e aprendendo com o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.